Where's everyone going? Bingo? Resident Evil, uma das séries mais famosas e amadas da Capcom, um dos survival shooters de referência no mercado, com perspectiva de câmara over the shoulder, um misterioso culto, uma variada coleção de armas para utilizar e um comerciante que sempre pergunta Anything else I can help you with? ou Well then, what can I do you for? mencionamos Resident Evil, mas se olharmos para o ecrã podemos ver que o Leon tem uns polígonos a mais. Este é o Resident Evil 4 Remake, uma reimaginação do Resident Evil 4 original para audiências modernas. O jogo pode ser familiar, mas explicaremos tudo de forma concisa para refrescar a memória de muitos. Estamos na pele de Leon Kennedy, um agente especial americano da organização Division of Security Operations, selecionado para uma missão muito especial e secreta: resgatar Ashley Grant, a filha do presidente americano, que foi raptada em 2004 para um lugar não mencionado em Espanha. Para chegar a este local, Leon é acompanhado por dois agentes que foram encarregues de o levar para este tal local, que quando chegamos lá deparamos que é uma vila com uma população completamente maluca e controlada por forças misteriosas. E o que é que aconteceu àqueles polícias que mencionaste? Perguntam-se vocês. Bem, digamos que eles não são o personagem principal desta história. A gameplay é intensa, quase sempre com o desvendado de puzzles e lutar contra a população desta região. Mas para poderes combater de maneira eficiente, vais precisar de um arsenal mais numeroso e destrutivo do que a tua pistola inicial. Aqui entra o comerciante, uma pessoa misteriosa que é prevalente durante o jogo inteiro, que oferece-te uma variada seleção de armas para utilizar, tal como maneiras de salvar o teu jogo e vender itens que possam estar a encher a tua mala. Por falar em mala, o sistema de inventário do Resident Evil 4 oferece-te um inventário que é limitado por espaço e não por peso, como outros jogos, por isso boa sorte a tentar levar uma arma grande contigo. Sendo um remake, literalmente traduzido para refazer ou refeito, não podemos deixar de fora o Resident Evil 4 original, lançado para o GameCube e PlayStation 2 em 2005, um jogo que prosperou em contornar as limitações tecnológicas presentes na época. Normalmente quando discutimos mecânicas criadas para contornar limitações é levantada a questão da limitação criativa. Por exemplo, o sistema de portões do Resident Evil 4 original, que fazem transições de cenas e espaços, foi criado para dar tempo a hardwares mais antigos de carregar cenas, o que prejudicava o flow da gameplay, mas ao mesmo tempo ficou como um marco artístico da própria série Resident Evil. Acima de tudo, remakes não são propriamente desenvolvidos de modo a mudar completamente um jogo existente e trazê-lo para hardware mais moderno, mas sim do modo de contar uma história mais completa e corrigir erros do passado. Resident Evil beneficiou por voltar a uma fórmula mais de terror combinada com a ação, com o lançamento de Resident Evil 7 Biohazard, tal como a criação de uma engine proprietária da Capcom, a Reach the Moon Engine, pois a série beneficiava muito do seu realismo para captar o elemento de terror. Este elemento era chamado de fotogrammetria, photogrammetry, que permitia fazer modelos a partir de fotos pré-escaneadas, de modo a criar personagens e ambientes com muita fidelidade gráfica. Podemos falar de gráficos o dia inteiro, mas um jogo não vive só de visuais, mas também de sistemas. Sistemas esses que têm de ser suficientemente próprios para se destacar mesmo que o jogo se trate de um remake. Esta distinção consegue-se adicionando algo único a sistemas antigos, de modo a expandir a sua complexibilidade. Por exemplo, Leon consegue andar e atirar, existem sidequests que não existiam no jogo original, o comerciante é mais australiano por algum motivo. Took care of her request, did ya? I can tell by the look on your face. Adições que consigam ser diferentes, mas ao mesmo tempo fiéis ao jogo original. Do outro lado da moeda, temos features que foram removidas devido à sua necessidade de não existir mais. Neste caso, os famosos Quick Time Events. Quem é que não se lembra do Leon a correr de uma pedra gigante enquanto o jogo dizia freneticamente para pressionar um botão rapidamente que aparece no ecrã? Bem, esses já não estão presentes. Ambos os jogos são inconfundivelmente Resident Evil 4, com o primeiro sendo menos sério, com muitas cenas caricatas, onde o remake foi por um caminho mais ambíguo e terror, não só falando da história, mas também como apresentou o mundo e a atmosfera.
No caso de Resident Evil, todos os personagens que conhecemos são introduzidos de forma diegética, ou seja, através do mundo do jogo, e não por um narrador omnipresente que existe fora do universo, onde tens os seus prós e os contras, obviamente. Tirando o facto de Leon ter a sua missão de salvar Ashley e descobrir o culto dos Iluminados salvando milhões de pessoas, o que é mera coincidência na minha opinião. Rebobinando e concluindo que o tempo é escasso, Resident Evil 4 é provavelmente um dos remakes mais bem recebidos de 2023. Com este exemplo da Capcom, sendo uma referência para futuras tentativas de outras companhias a dar remake aos seus jogos. Não porque o jogo é bom, pois essa é matéria para avaliar pessoalmente, mas porque mostra um exemplo de um remake que segue o espírito do jogo original.